Bom dia, turma. Sou o professor Mário Muilaert e vamos dar sequência na nossa aula de História das Artes e da Arquitetura 3 das Faculdades Integradas Silvio Souza. E nesse nosso trato de momento, né, com essa videoaula, fazendo então aqui a sequência da aula passada, onde demos início em Grécia, falando sobre a arquitetura clássica, e vamos culminar então nessa sequência em Roma, que é o prolongamento e se usa também, né, das características clássicas, onde costumamos até usar dar, né, o nome do estilo, né, mais atual, né, como greco-romano. Então, pelo fato da arquitetura clássica ter essa extensão, né, passar tanto por Grécia e chegar a Roma. Roma vai fazer o quê? Vai fazer uma adaptação dessa arquitetura clássica, ou seja, vai acabar usando os exemplares gregos. E com isso é muito comum dizer que os gregos, né, imitaram os egípcios e nós imitamos os romanos, né? O nosso direito é um direito romano. Então, tudo que se usa no nosso direito, assim como a forma, né? Tratando de direito, nós vamos ter algo como a grande praça, né? O local onde se faz presente ali as questões de justiça, né? De soluções políticas. Então, Roma traz muito isso, assim como Grécia deixou um legado para Roma. Então, Grécia usava esse grande espaço de praça chamado de ágora. Roma já vai utilizar esse espaço como nome de fórum romano, né? E teremos então aí algumas adaptações que Roma então vem a fazer, utilizando as características, né, desse estilo chamado clássico, que vai ser de muita importância para o nosso entendimento para quando chegarmos no momento de estudar o século XIX, entender o porquê o neoclassicismo acaba tendo nome, né, levando o novo na frente e se alimentando essas características plásticas, formais da arquitetura clássica, né, e aí unindo não só Roma como Grécia, e também não só a arquitetura clássica em si, mas se estende mais à frente, né, com o uso da arquitetura renascentista, e aí você vai ter o neo-renascentista, o barroco, o neobarroco e por aí afora. Mas Roma dá o seu partido inicial aproximadamente no século III a.C., né? Isso se estende até 340, aproximadamente, 340 depois de Cristo. Então, eu coloquei aqui para vocês uma data, organizei um pouco melhor aqui um quadro, para que possamos manter uma linha de pensamento. E, além disso, o material, né, vai ser cedido a vocês também material de texto, para o acompanhamento de todos os elementos, e a construção, tipo, né, tipologia, formas, espaços que os romanos criaram também, né, além dessa intenção de se fortalecer nos exemplares gregos, mas os romanos interagiram um pouco mais, questão das termas, dos espaços para espetáculo, né, assim como os anfiteatros e por aí afora. Mas o arco em Roma era uma grande característica, né? A característica forte de Roma passa a ser o arco, o que os gregos não usaram. E com isso, os romanos, com a questão da cúpula, né, que passa a ser então o elemento que vai caracterizar a grande cobertura dos espaços romanos, ajudarão então, nesse caso, a ter um espaço um pouco mais proveitoso. A Grécia acabava tendo um espaço muito reduzido, né? Então, Grécia usava muitas colunas e as suas áreas, como eram áreas mais retilíneas e com essa quantidade imensa de colunas, fazia com que o espaço ficasse um pouco mais reduzido. Já bem diferente de Roma, que Roma vai usar
né, as nervuras, né, que hoje nós podemos até ver em lajes nervuradas, que são como se fossem umas casinhas de abelha, né? E isso faz com que a carga do peso da estrutura vá se alimentando por esses pontos, né? E os espaços, no caso, que se permite ter maior espaço livre, né, de planta, e com isso os romanos se apropriaram dessa característica de utilização da nervura, né, e com as cúpulas. Então, assim, mas se mantém o fronte triangular, se mantém a ideia de coluna, os capitéis serão alterados, a proposta de Roma é manter também a ordem clássica, então, pelo fato de ser uma arquitetura clássica, se mantém a questão do ordenamento, né? Então, embasamento, fusca, coluna e o capitel. A questão de Roma em relação à Grécia é que Roma faz uma adaptação no capitel dórico e dá-se o nome a esse capitel de Toscano, né, de uma região da Itália que tem esse nome. Então esse capitel ele vai ser uma simplificação do capitel dórico, né, grego. E o outro capitel, né, o segundo capitel que Roma modifica em relação aos capitéis já criados pelos gregos, é o capitel que eles vão dar o nome de compósito. Compósito vem de composição. E a composição se dá exatamente pelo fato de que ele vai estar unificando dois tipos de capitéis. Então, nesse caso, ele usa o capitel jônico, que é aquele capitel que tem as duas volutazinhas, com mais o capitel coríntico, que é aquele capitel que tem as folhas de acanto. E ele interage as duas peças, né? Com isso ele cria esse capitel chamado de compósito. Muito bem. As características plásticas romanas, né? Como podemos ver aqui no nosso quadro, características plásticas. Então o arco vai ser muito utilizado, chamado de arcos plenos, né? Vamos ter essa pedra aqui chamada pedra-chave, que é uma peça fundamental que vai fazer toda a composição da estrutura, né, desse arco. Então, como é uma arquitetura que auto-se estrutura, ou seja, as pedras vão fazendo a força, aquela pedra-chave, então ela entra naquela forma diagonal para poder estruturar todo o arco. Então era feito um gabarito, né, e iam se montando aquelas estruturas. A Roma também já usava um tipo de cimento que eles chamavam de opus cimentium, né? Então esse cimento era um agregado lá que eles usavam, uma nata, extraída principalmente de um minério, né, a pozolana, misturado com água, e depois que secava virava algo muito parecido com o cimento que nós temos hoje. Então eles conseguiam ter uma certa estrutura, né, e com isso ganharam essa possibilidade da utilização com mais facilidade do arco. Mas o fronte triangular se mantém, por mais que a planta possa ser uma planta em boa parte, né? Não que eles não utilizassem plantas retilíneas, usavam muito também, mas as suas características plásticas tinham muitas formas circulares, né? Então vamos ter vários exemplos, né, de Roma com essa forma. Na nossa apostila vocês vão ver vários equipamentos urbanos, né, com essa característica. O Panteão passa a ser um edifício, né, clássico, bem conhecido em Roma, o que para a Grécia usava como o Parthenon. Então, Panteão passa a ser só a questão da língua, né, que se muda, mas todos os dois significam a deusa grega, né, uma deusa grega, a deusa Parthenon, que era virgem, e por isso o templo considerado sagrado, né? Então, com isso, Roma também tem o seu espaço, o seu templo sagrado, com o nome de Pânteon. Um dos romanos que se destacou nesse meio pelos seus feitos, né, os seus feitos descritivos, o que estudou e considerado um arquiteto, foi Vitrúvio. Vitrúvio, ele então cria um sistema, né, de pensamento
dessa composição arquitetônica chamada de tríade vitruviana, aonde ele utiliza, né, 3 elementos. Um deles passa a ser exatamente a utilitáceas, que vai estar relacionada à questão da utilidade espacial. Então, para que uso vai ter aquele tempo, né? Porque Roma passou a usar não só o tempo como elemento de adoração, né, aos deuses, mas sim para outras finalidades, principalmente para as questões sociais, né? Então, como as termas, né, que eram locais de banhos, lugares para esporte, entre outras características, né, os lugares para espetáculos. Então, a utilização do espaço, Vitruvio entendia como sendo espaço útil, né? Então, aí ele colocou para que se tivesse dentro do pensamento, né, aquele edifício tivesse uma característica que se tornasse, então, e que fosse realmente arquitetura, ela teria que estar envolvida dentro dessa composição, dessa tríade, né? E essa tríade vai ser, então, a utilitáceas, que é a utilidade do espaço, a firmitáceas, que é a questão da estrutura, firmeza. E aí nós vamos ter engenharia nesse caso, né? Se você tem utilidade, você tem um elemento estruturante, né? 2 apoios, uma arquitrave ou até sistema cupular, como Roma utilizava, você então pode ter um elemento construído aí. Mas para Vitruvio a arquitetura ia além. Para Vitruvio a arquitetura necessitava de algo belo, né? Assim como o legado grego já se trazia essa questão, né, da beleza plástica, com os ideais, né, principalmente aquele pensamento dos gregos com as suas a ênfase grega, né? Então Vitruvio entra com o terceiro elemento, que seria a Vênus Tácias, e Vênus foi uma deusa da beleza. Então, com isso, pessoal, temos, né, o nosso panorama romano sendo então a sequência da arte clássica nesse período, então, que se estende de Grécia a Roma, né? E ficamos então com nossa aula de Roma desta forma, um resumo, né, sobre Roma, com mais um material que eu enviarei a vocês. E partimos então para a nossa próxima semana, fazendo agora realmente aí um resumo bem mais um pouco enxugado, né, dos períodos pós-clássicos. Vamos então ter uma passagem pela Idade Média, e a Idade Média que se chega, né, no período renascentista, e logo depois, dentro do período renascentista, nós vamos finalizar lá com as características do barroco, né, o rococó e o maneirismo, e logo depois então entra o século XIX, com essa luta, né, pela descoberta de um novo estilo. E aí então iremos partir para o nosso assunto da nossa disciplina de História 3. Muito bem, pessoal, um bom final de semana a todos. Iremos tentar planejar, né, a nossa webconferência, vamos pensar nessa possibilidade, mas a nossa videoaula ela é muito positiva, né, nesse momento, porque talvez possa ser uma troca e que vocês possam fazer uma revisão e talvez retomar aí o vídeo tantas vezes forem possível. Muito bem, pessoal, um abraço a todos, bom final de semana, se cuidem, tá? É isso aí.